Bem-vindos a mais essa videoaula do Sebrae. Hoje nós vamos falar sobre o empreendedor individual, uma forma fácil, descomplicada, barata para se empreender, para se formalizar um negócio. Nós vamos falar das vantagens disso, das obrigações do empreendedor individual, do que é necessário para se formalizar, se registrar e como se registrar. Antes de falar do empreendedor em si, eu quero fazer um histórico para que a gente entenda em que momento a gente está e como é que surgiu a figura do empreendedor individual, como é que surgiu a necessidade de se pensar esse público. Lá em 2006, todo mundo já deve ter ouvido falar da nossa famosa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. É a lei que trouxe o Super Simples, é a lei que trata de políticas de compras governamentais, que abre as portas para as pequenas empresas nas licitações. É uma lei que facilita demais o registro empresarial, desburocratiza a abertura de empresas. E aí, passado um ano e meio depois da aprovação da Lei Geral, notou-se que um grande público, que seria um grande público-alvo da Lei Geral, não foi devidamente contemplado, que eram os informais, aqueles empreendimentos muito pequenos, muitas vezes autônomos, sem empregado, em que a pessoa trabalha em casa, um faturamento bem mais baixo do que a média. E aí ainda estava muito difícil para esse público se formalizar, se registrar. A própria carga tributária do Super Simples, ainda, apesar dela ser muito reduzida, ainda era um pouco complicado para essa grande faixa da população pagar, fazer os recolhimentos, ter uma contabilidade formal. Então começou-se a se pensar, no ano de 2008, começou-se a se pensar numa forma de realmente contemplar essa grande massa. Naquele momento eram 11 milhões de pessoas nessa situação de informalidade ou exercendo um trabalho autônomo. Como é que a gente traz essas pessoas para a formalidade? Então, várias entidades empresariais, governos municipais, estaduais, governo federal, Câmara dos Deputados, começaram a debater e chegaram a uma alteração na Lei Geral da Pequena Empresa que trouxe, que institucionalizou, que formalizou a figura do empreendedor individual, que é uma figura, que é uma forma, como eu já disse, muito mais facilitada, desburocratizada, não custa nada se formalizar como empreendedor individual e é o que a gente vai ver hoje aqui. Então, desde 2009, é possível se formalizar desse jeito, empreender desse jeito, acessar várias oportunidades como empreendedor individual. Então, é aí que eu começo a falar do conceito do empreendedor individual. Hoje já são mais de 2 milhões e 600 mil pessoas que se registraram como empreendedor individual. Então, quer dizer, não há a menor sombra de dúvida que é uma coisa que pegou, e pelo que o Sebrae recebe de demanda, a gente ainda tem muita expectativa que esse número vá aumentar bastante nos próximos anos. Então, só para ficar claro, em termos do conceito, no Brasil hoje nós temos quase 7 milhões de empresas. Todas as empresas do Brasil são alguma coisa um pouco mais, um pouco menos do que 7 milhões. E as micro e pequenas empresas são 99% desse total. E aí nós temos a Lei Geral da Pequena Empresa, que confere a esses 99% das empresas um tratamento muito mais simplificado, desburocratizado e traz uma série de incentivos para essas empresas. Muitos de vocês que estão nos assistindo conhecem o Simples Nacional ou o Super Simples. Aí é um novo corte que existe. Não são todas as pequenas empresas que podem aproveitar o Super Simples. Quase 80% das empresas do Brasil podem aproveitar o Super Simples. Então, comércio, serviços, a indústria, as grandes restrições estão nos serviços, a gente vai falar disso um pouco à frente. Então, das 100% das empresas do Brasil, 99% são pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Dessas 99%, 80% são empresas optantes pelo Simples. E aí nasce o empreendedor individual dentro do Simples, como uma categoria do Simples, que, na verdade, na nossa apresentação, na nossa ilustração, parece que ela é menor do que o Simples, mas a tendência, hoje ela é um pouco menor, mas a tendência é que supere. O número de empreendedores individuais hoje, no próximo ano, vai superar o número de empresas, de microempresas, empresas de pequeno porte optantes pelo Simples. Mas só para ficar claro o conceito. Então nós temos o conceito de empreendedor individual, nós temos a empresa optante pelo Simples, nós temos a microempresa em geral, que é sujeito aí de uma série de políticas e incentivos, mas não necessariamente é optante pelo Simples, apesar da maioria ser optante pelo Simples. E nós temos as empresas em geral no país. Continuando aqui no conceito do empreendedor individual, há algumas regras que têm que ser observadas. Apesar de ser barato, ser fácil, a gente vai falar muito disso. Há algumas restrições e há algumas obrigações para quem quer empreender, para quem quer se formalizar como empreendedor individual. Então,
Quem pode ser empreendedor individual? Seja uma pessoa que vai começar a empreender, seja uma pessoa que já empreende, já é um autônomo, já é um empreendedor informal. O empreendedor individual nasce também para ajudar as pessoas a se formalizar. Tem que ter um faturamento bruto de até R$60 mil por ano, né? A previsão, a pretensão de R$60 mil por ano para aquele que vai se formalizar, que já trabalha, né? Ele já sabe quanto ele fatura normalmente, então até R$60 mil por ano de faturamento. Um cuidado, não é lucro, é faturamento bruto, é tudo que entrar. Pode ter até um empregado. Então, se você tiver mais de um colaborador, né? Você não pode se formalizar como empreendedor individual. O empreendedor individual é para quem atua sozinho, como o próprio nome diz, e pode ter até um empregado. Como eu já disse, sozinho não pode ser sociedade, você não pode ser sócio. Quem quer ser empreendedor individual não pode ser sócio. Não pode ter sócio. Ele tem que atuar sozinho, como eu já disse antes, com um empregado. E aí muita gente fala, então isso aí não é para mim, mas a gente tem que lembrar que dos 11 milhões de pessoas que até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eram informais, né, todas elas eram informais sem sócio. Então, assim, há um público-alvo muito grande para... E se você tem um sócio, no final da nossa videoaula, nós vamos falar... E se eu sair da condição de empreendedor individual, o que acontece? Não é o fim do mundo. Nós vamos contar um pouco para vocês aqui, nós vamos desmistificar algumas coisas, o que acontece para aquele empreendimento que deixa de ser empreendedor individual ou que não pode ser empreendedor individual, mas que às vezes tem algum receio por burocracia, por carga tributária. Nós vamos contar um pouco do que acontece quando deixa de ser empreendedor individual. E o empreendedor individual também não pode ser sócio ou titular de outra empresa. Se eu vou ser empreendedor individual, eu só posso ser titular desse empreendimento. Se eu vier a ser titular de outro empreendimento, eu tenho que me tornar microempresa. Não é que é proibido, mas a política do empreendedor individual ela é uma política de entrada, de inclusão produtiva, de inclusão empreendedora, de inclusão previdenciária. Então, caso você já seja empreendedor individual, queira ser empreendedor individual, mas tenha mais de um negócio, ou seja sócio de uma outra empresa, mesmo que seja uma microempresa muito pequena, você não vai poder ser empreendedor individual, ok? Atividades enquadráveis. Esse é um assunto que gera muita dúvida e aí a gente tem que ter uma atenção aqui redobrada. São mais de 500 atividades que podem ser optantes, que podem ser registradas como empreendedor individual. É muita gente. Como eu já disse, mais de 2 milhões e 600 mil pessoas já se registraram assim. Para ser bem práticos, o comércio em geral pode ser empreendedor individual. Não há restrição para o comércio em termos de atividade em si. Na indústria, basicamente, não há restrição também. Há algumas restrições do próprio Simples. Vocês lembram que eu disse que o empreendedor individual está dentro do Simples? É uma categoria do Simples. Então, ele obedece algumas regras do Simples, mas não se preocupem com isso, porque na prática não vai acontecer de alguém ser titular de alguma desses tipos de indústria, porque, por exemplo, a indústria de automóveis não pode ser optante pelo Simples nem empreendedor individual. Nem vai ser, porque não existe uma indústria de automóveis desse tamanho. Mas são algumas restrições que a lei traz. Então, do ponto de vista prático, nada afeta aqui a indústria desse tamanho, basicamente não há restrições para que seja empreendedor individual. E aí a gente fala, artesanato se enquadra aqui, confecção de roupas, né, bijuterias e uma série de outras coisas. Alimentos congelados, dependendo, é indústria, não é comércio, tá? E aqui vem a grande atenção, serviços de natureza simples. Quem não pode ser empreendedor individual são aqueles serviços de natureza intelectual que exigem uma formação específica. Então, o médico, o dentista, o engenheiro, esse tipo de atividade não pode ser empreendedor individual. Além de algumas outras que são muito intensivas em mão de obra que a gente vai falar aqui na frente. Então, os serviços de natureza não intelectual podem ser registrados como empreendedor individual. Nós vamos ver aqui na frente vários exemplos. Como eu já falei, comércio em geral, indústria em geral, poucas exceções, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. E os serviços, alguns exemplos, a gente trouxe aqui vários exemplos, né? Sem regulamentação legal e sem a necessidade de formação específica, com uma exceção que eu vou falar na frente, que é a contabilidade. Lavanderias, salão de beleza, lava-jato, reparação, manutenção, instalação de equipamentos em geral, informática, ar-condicionado, eletrodomésticos em geral, pode.
autoescola, chaveiros, organização de festas, encanadores, borracheiros, digitação, usinagem, solda, transporte, enfim, como eu disse, são mais de 500. Não dá para a gente trazer todos aqui, mas esses são os principais, né? Então, o comércio em geral, serviço de alimentação, comércio, né, lanchonete, quitandas, enfim. A indústria, como eu já falei, né, muito foco aqui no artesanato, o artesanato se enquadra aqui, e essa gama grande de serviços, sendo que esses aqui que a gente listou, faltou falar do pedreiro, do pintor, esses serviços acessórios à construção civil, né? Não pode haver, gente, cessão de mão de obra no empreendedor individual. O empreendedor individual, vamos lembrar, já que a gente está falando de serviços, temos que ter um cuidado enorme, e esse foi um cuidado, algumas dessas restrições são justificadas por esse cuidado com a precarização das relações de trabalho. O empreendedor individual não foi feito para que pessoas sejam demitidas e recontratadas com base no seu CNPJ. Isso precariza as relações de trabalho, isso tira direitos das pessoas. Então, algumas dessas restrições são para evitar que isso aconteça. Nós vamos ver isso na frente, principalmente com vigilância, conservação e limpeza. E na própria atividade de construção civil, é vedada a cessão de mão de obra. É permitido que um empreendedor individual seja pedreiro, seja pintor, né, seja assentador, mas ele tem que prestar serviço ao consumidor final desse trabalho, né, desse serviço. Ele não pode prestar serviço para uma construtora, por exemplo. Senão a construtora, esse é um exemplo clássico, a construtora facilita muito a demissão de pessoas e a contratação como pessoa jurídica, né? A gente vai ver na frente que o empreendedor individual tem o seu CNPJ. E a única exceção dos serviços intelectuais são os escritórios de contabilidade, que tem lá a formação, né? O contabilista tem a sua formação específica, é regulamentado por lei. Nós vamos falar disso na frente, mas eles têm um papel aqui importante na vida do empreendedor individual e no fortalecimento, no sucesso e fortalecimento dessa política, que trouxe para eles esse benefício tanto de poder optar pelo simples, quanto de poder ser empreendedor individual. Mas eles têm que dar uma contrapartida aqui que eu vou explicar para vocês na sequência. Então, quem não pode ser empreendedor individual? Vamos fixar isso aqui, porque é importante. Quando a gente for falar do registro, vocês vão ver que no portal do empreendedor há a listagem toda lá, não tem como você escrever, a listagem é taxativa. Então, até para a gente evitar trabalho, né? Evitar que as pessoas percam tempo, quem não pode se enquadrar como empreendedor individual? Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos, paisagismo e decoração. É aquilo que eu falei. O pedreiro pode, o pintor pode, o assentador pode, né? Algumas outras atividades acessórias pode, o serralheiro pode, mas desde que ele preste o serviço para o consumidor final. Para mim, vai lá na minha casa fazer uma pequena reforma, vai lá na minha casa fazer um reparo. Ele vai vencer uma licitação, nós vamos falar disso aqui do mercado das licitações, ele ganha uma licitação para fazer uma reforma numa escola, não tem problema. Ele não pode prestar serviço para outra pessoa jurídica que aí sim vai vender o seu serviço. Isso aí fragiliza bastante, pode fragilizar bastante as relações de trabalho. Os serviços regulamentados por lei, como eu já disse, consultoria, instrutoria, é uma confusão que se faz muito. São permitidas escolas de cursos livres, culinária, cursos gerenciais e vários outros tipos de cursos. Mas e a escola? É a pessoa ministrando o treinamento na sua estrutura ou na sua residência. Não é permitido que um empreendedor individual preste serviços de instrutor em estruturas de outros, né? Em estruturas de outras escolas. Aí ele é um prestador de serviços diferenciado e por conta desse receio de demissões injustificadas, a instrutoria não pode ser optante pelo empreendedor individual. Então, consultoria, instrutoria, engenharia, medicina, odontologia, direito, essas atividades não podem ser empreendedores, não podem se valer da figura do empreendedor individual. E uma importante são os serviços de conservação, vigilância e limpeza. Não tem regulamentação por lei, né? Não são de natureza assim, intelectual, não tem uma necessidade de formação específica, mas são muito intensivas em mão de obra. Então aqui o legislador teve um cuidado imenso para não deixar que por exemplo, um faxineiro seja um empreendedor individual
Existem milhares, dezenas, centenas de milhares do Brasil afora no serviço de conservação, vigilância e limpeza. Isso poderia gerar o quê? Demissões em massa e recontratações dessas pessoas como prestadores de serviço. Abrindo essa porta, isso pode se acentuar. Então, basicamente, essas são as atividades não enquadráveis. Lembrando que aí a gente tem mais de 500 que podem ser empreendedor individual.